A santa paz de Deus. Glórias a Deus, amém. Meus amigos, meus irmãos, companheiros que têm assistido esse canal Tudo Se Fez Novo. Mais uma vez estamos aqui nesta noite, a que o Senhor tem preparado. Glória a Deus, para nós meditarmos a santa palavra do Senhor. A santa palavra do Senhor, a qual saiu esta bênção que o Senhor tem preparado, né? Esse canal que nasceu do coração de Deus para os nossos corações. E aqui estamos nessa noite, como diz a palavra, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo, expandindo o reino de Deus e demonstrando o grande poder e amor de Deus a toda a humanidade. Como diz Isaías, versículo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Glórias a Deus. E por isso que estamos aqui nesta noite, amados, para nós estarmos aqui meditando num livro maravilhoso. É um livro, a história de Jó, a qual nós podemos tirar muito conhecimento, muita sabedoria, amém? Para mim e para você, que vai acompanhar, que está acompanhando esse canal Tudo Se Fez Novo. Eu gostaria agradecer desde já a todos que têm acompanhado. E agora, nesse momento, que todos aí possam abrir as Escrituras Sagradas, como diz, vos cuidai de ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim, diz a palavra do Senhor. Vamos abrir lá em Jó, no capítulo 14. Todo mundo, de certo, conhece a história de Jó. E uma história tão emblemática e tão maravilhosa, a história a mais antiga da Bíblia. E nós vimos que glórias a Deus, que esse homem, aleluia, Jó, é um homem rico, íntegro, diz a palavra, temente a Deus, reto, e passou por aquela circunstância difícil, todo aquele sofrimento. E não sabia por quê. E não sabia por quê o sofrimento de Jó, amados. E com tudo isso que ele passou, diz que ele ficou na situação mais deplorável da vida de um homem que um homem pode ficar. Mas ele estava ali, amado, ainda determinado a confiar em Deus. Sim, ele se queixou, reclamou, sim, pediu até a morte, amados. Por que eu nasci? Mas ele estava lá, firme e fiel até o último sofrimento dele, amados. E ali Deus virou o cativeiro. Amém? Mas vamos então lá meditar ali no livro 14, e com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo, amém? Vamos estar lendo a leitura aqui. Aqui fala sobre, Jó medita sobre a brevidade da vida. Gostaria que todos estivessem já. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sai tal homem, abre os olhos, e os fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisas puras? Ninguém. Visto que os teus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusesse limites além dos quais não passará. Desvia dele os olhares,
para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem, os céus não acordará, nem será despertado o seu sono. Que me encobrisses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-eis, e eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos, e até contaria os meus passos, e não levantarias em conta os meus pecados, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e teria encoberto as minhas iniquidades. Como um monte que se esborra e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar. Como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra. Assim destrói a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, muda-lhes o semblante, e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele não o sabe. São humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Amém. Glórias a Deus, amados, nós podemos ver essa meditação aqui de Jó, não é? E vamos falar nesta noite maravilhosa sobre o homem anseia sim por eternidade. Deus, ele criou o homem para que o homem pudesse viver eternamente. Não dessa maneira a qual nós podemos assim, manchamos, né? Se contaminamos por meio lá atrás do pecado inerente de Adão desobedecendo a Deus, não. Mas o homem, ele criou, Deus ele criou o homem perfeito, né? E não contou os dias sobre a face da terra do homem. Mas quando o pecado entrou para a história da humanidade, amado, então tudo mudou, glórias a Deus. Então, o homem hoje anseia por eternidade. Tudo se fez formoso no seu devido tempo. Né? Deus ele não fala assim, também pôs a eternidade do coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Então observe já de início, antes de estarmos entrando aqui meditando o capítulo 14 de Jó, que o homem sabe que desde que este mundo aqui em que vivemos, não é eterno. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O meu reino é eterno. Mas o reino material, tudo isso vai acabar. Não pense você que vai acabar juntamente com esse reino material, com este mundo a qual vivemos, pela qual não foi feito para que o homem vivesse dessa maneira, corrompido, e você acha também que enquanto você está vivo, você fechou os olhos, tudo acabou,
você passou a desistir. Não, não se engane. Não se engane você não, que tudo acaba. A nossa alma é eterna. Deus ele criou o homem para viver eternamente, amados. Então, por isso que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus criou o homem para viver eternamente. E isso se refere ao impulso profundamente enraizado e compulsivo no homem de transcender sua mortalidade e descobrir o sentido e o destino do mundo. Sua mortalidade. Amém? Como somos feitos à imagem de Deus, possuímos o que a vontade inquiridora inata a respeito de realidades eternas. Então só encontramos a paz quando conhecemos nosso Criador. Conhecemos o propósito da nossa vida. Só através, você e eu temos respostas completas e satisfatórias, meu amigo, minha amiga, aos pés do Senhor Jesus. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, amados? E mesmo nesse momento conhecemos Deus apenas em parte. E mesmo em parte. E como diz lá a sua palavra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vai anotando aí. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você sabe quando o homem pecou, transfigurou a imagem do homem, né? A imagem do homem ficou como que retorcida. É como se ele estivesse olhando no espelho e vendo a imagem dele toda embaçada, né? É como se o homem tivesse virado do avesso. O próprio homem, mais quando o pecado entrou na história do homem pela desobediência, ele passou a não conhecer ele mesmo. Entende? Então, assim, Adão e Eva viviam com Deus. E assim agora, nós passamos agora enxergarmos dessa maneira. O homem na ignorância e sem entendimento, porque o homem era sábio, o inimigo das nossas almas, ele cegou, colocou as vendas nos olhos do homem. Então ele não consegue mais enxergar aquilo que ele enxergava espiritualmente. E precisamos voltar a enxergar as coisas espiritualmente. E para enxergarmos as coisas espiritualmente, nós temos que buscar a face de Deus, e diz que nós temos que buscar a face de Deus, e nós temos que entrar no reino de Deus à força, buscar à força as coisas concernentes do Senhor. E agora conhecemos então a Deus em parte, pois quando o dia chegar, conheceremos a Deus na sua plenitude total e vermos sua face como Deus realmente é. Ele é lindo e maravilhoso. Portanto, o homem não pode intervir e não pode melhorar a ordem de sua criação. A melhor coisa para o ser humano é reconhecer isso, desfrutando o quê? Da vida, com sabedoria, retornando novamente à mesma conclusão que ele havia chegado, é desfrutar dessa vida transitória. Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24 e 25, fala que nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isto vem de quê? Das mãos de Deus. Pois separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Olha só como a nossa vida está totalmente dependente das mãos de Deus.
Não adianta nós queremos escolher tomar essa decisão e escolher nós fazemos a nossa escolha e fazemos as coisas da forma que nós queremos. Não. Isso é viver independente de Deus. Nós temos que fazer as nossas escolhas e fazer o que Deus pretende o que vamos fazer, o que fazeremos. Deus, na dependência de Deus, porque se nós vivemos independente, fazemos escolhas e escolhemos algo e caminhos que vamos sofrer, porque o coração do homem é enganoso. Então, nos resta agora é comermos, bebermos, desfrutarmos desta vida que agora nós estamos, que nós não podemos, como nós falamos, não podemos melhorar, nem mudar, nem intervir a criação de Deus, porque nós não temos poder. Ele é o poderoso, soberano, onipresente, onividente, onisciente. E nós não podemos mudar. O que nós temos que fazer? Nós não podemos agora mudar a ordem da criação de Deus. Não podemos intervir com que Deus intervir com que o próprio homem escolheu. Ele escolheu sofrer as suas consequências de escolhas erradas e caminho errado. O que nós devemos fazer então agora? Agora nós devemos o quê? Buscar a face do Senhor. Amém? Nós temos que comer, beber, se gozar o bem desta vida material, com sabedoria, né? Mas isso também sabemos que vem da mão de Deus, e independente e também separado dessas coisas, quem pode comer e quem pode alegrar-se, quem pode viver? Ninguém, amados. Para você ver como nós estamos totalmente na dependência de Deus, amém? Porque isso aqui, separado de Deus, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Separado de Deus, com Deus é difícil, mas nada é impossível. Imagine o homem comer, beber, se alegrar, e a brevidade da vida, ela é curta, o nosso tempo é curto, como diz Jó. O homem é como uma fumaça que aparece por algum pouco de tempo, depois ela some, como uma neblina que dissipa. Então vai chegar esse dia, o homem vai crescendo, vai vivendo, vai envelhecendo, e quando chegar nos últimos dias da sua vida, o homem não vai ficar para semente. Esse corpo, essa matéria aqui, ela é pecaminosa. Essa matéria aqui não é perfeita mais. Amém? Deus criou o homem imortal, mas agora o homem se tornou mortal. Ele morre, a célula, a carne, mas a sua alma vive. E quando chegar esse dia, o que nós daremos conta a Deus da nossa alma? Ou você pensa que acaba tudo? O homem deixa de existir? Você está equivocado, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Não. Nós temos que buscar a presença do Senhor, né? Porque separado dessas coisas, para onde nós vamos? As riquezas e o prazer não podem realizar nada na nossa vida. Embora o prazer e as riquezas tenham sentido nesta vida aqui enquanto nós estamos, tem. Comemos, bebemos, compramos, negociamos, trabalhamos, mas não podemos esquecer que não podem levar nada consigo na morte, a não ser prestar a sua conta da sua alma a Deus. Você não vai ficar fora disso, amado. A sua alma não vai se acabar, não vai deixar de existir. Diz o Senhor que nós vamos estar diante do trono do Senhor, seja
os ricos, pobres, os pequenos, grandes, todos prestarão conta um dia ao grande Deus. Em meio a um mundo problemático, cheio de inquietação, nós que cremos, o crente, é capaz de aproveitar o momento imerso na alegria de Deus, mas somente ligado com Deus. Conhecemos a alegria realmente, a verdadeira alegria, a verdadeira sentido da vida é com o Senhor Jesus, é com Deus. Aí sim, completa a vida do homem. Porque o que conta aqui, eu já vou mais além, o que conta aqui não é o nascimento carnal, o nascimento biológico, o nascimento que você saiu do ventre da sua mãe e nasceu. Não. Para você entender o sentido da sua vida e para você viver uma vida plena, completa, equilibrada na palavra do Senhor, você tem que nascer de novo espiritualmente, amados. Não tem que fazer igual Nicodemos fez a pergunta, porventura o sacerdote Nicodemos, um príncipe lá famoso, posso porventura, que ele não entendeu que Jesus estava falando com Nicodemos, e Nicodemos falou, como nascer de novo? Posso porventura entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, não trata desse nascimento, mas trata do nascimento das águas e do batismo. Se não ser nas águas e do batismo, não pode entrar no reino dos céus. Um novo nascimento espiritual que vem do alto, amados. Se você não tiver esse novo nascimento espiritual, você não pode compreender o sentido da sua vida. Amém? Então, só podemos entender e aproveitar, entender as coisas concernentes, o propósito da nossa vida e buscar a resposta aos pés do Senhor Jesus e vivemos nessa vida, embora esta vida manchada de pecaminosa, essa terra manchada de pecado, nós podemos viver sim uma vida plenamente, uma vida plena, aproveitar a verdadeira alegria, desfrutar da nossa vida com prazer e alegria, somente através do novo nascimento. Foi justamente o que nós vamos entrar no capítulo 14. Foi o que Jó descobriu a respeito da brevidade da vida. Que só o Senhor possui a chave do sentido da vida. Nós temos que entender isso. Que só o Senhor possui a chave do sentido da vida. Sem Ele, separado dEle, e o propósito, a satisfação e a alegria verdadeira são ilusórias. Eu vou repetir, foi o que Jó descobriu a respeito da brevidade da vida, que só o Senhor possui a chave do sentido da vida. Amém? Diga amém você aí. Sem Ele, separado dEle, o propósito, a satisfação e a alegria verdadeira são o quê? Ilusórias para o homem. Porque todos os atos cotidianos de alimentar, beber, receber salário, comprar, vender, pelos serviços prestados, tudo isso nós lemos lá atrás, não são dádiva de Deus? Tudo que nós fazemos é com relação a respeito ao nosso Deus, na dependência do nosso Deus. Então por isso que nós devemos ter o temor de orar, amados, de compreender as coisas concernentes do Senhor, de viver a sua nova vida em Cristo Jesus, nascendo das águas e do Espírito, orar, agradecer a Deus antes das suas refeições. Por isso temos o dever de orar antes da sua refeição, ou agradecer em tudo, para afirmar que Deus é o provedor, que faz parte da nossa vida,
e dependemos dele, que ele é o provedor, que ele é o alimentador, sustentador, o salvador de todas as salvador da nossa vida e de todas as boas dádivas que ele tem para oferecer para nós, amados. É por isso que exatamente Jó reflete aqui no capítulo 14, no seu lamento poético, a fragilidade e a brevidade da vida humana, contrastando-a com a renovação da natureza. Ele fala aqui a respeito da natureza. Estamos entrando aqui nesse, logo vamos entrar. Então, pois esse é o texto que aborda o profundo anseio de Jó por uma esperança que transceda o sofrimento terreno e a sepultura, a morte. Olha, né? Que essa é a nossa, a vida versus a morte, né? A vida versus a morte. Então, Jó anseia por uma esperança que transcenda o sofrimento terreno e a sepultura, a morte. Então, há esperança para o homem. Separado de Deus, o que o homem pode esperar, nós acabamos de falar. Observe, o homem é tão frágil e fraco que Jó compara então o ser humano a uma flor que desabrocha e logo murcha, e uma sombra que passa rapidamente, como as águas do rio que se evaporam, ou como a neblina que aparece por algum tempo e depois dissipa, ou como a fumaça que aparece depois some. Assim é a nossa vida aqui terrena. A realidade do sofrimento. A vida é descrita como curta e cheia de inquietações, amados. Olha isso que Jó ele fala. O homem nascido de mulher, versículo 1, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Que nós podemos falar mais? Glórias a Deus. Aqui eu não tenho pressa de transmitir aquilo que Deus quer que todos nós ouçamos, não, amados. E Jó questiona por que Deus se importa tanto em examinar e julgar um ser tão frágil e falho. Por que Deus nos importa conosco, amado, que somos tão miserável, tão frágil, tão fraco, tão dependente de Deus? Por que ele importa com o seu filho, com o ser humano que ele mesmo criou a sua imagem e semelhança, um ser humano tão desobediente, tão complexo, tão mal agradecido que somos? Por que será que Deus se importa com o seu povo desobediente? Deus falando conosco e nós ignoramos a voz de Deus. Deus mostrando para nós o caminho e nós fechamos os nossos olhos para os caminhos que Deus mostra. Por que Deus, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Amém? Essa história. Por que Ele se importa com um ser tão frágil, falho, desobediente? Porque Ele te ama, mano. E isso Ele já provou. Isso Ele já provou na cruz do Calvário. O seu amor. E sabemos da história do livro de Jó, né? Jó nos apresenta um dos mais profundos e honestos diálogos sobre o sofrimento humano. Só podemos tirar a lição em Jó. Ele questiona com Jó, ele
ele faz pergunta para Jó, ele reclama para Jó, mas ele até então ele não tem a resposta, sabe por quê? Porque Deus trabalha no silêncio. Deus ele não quer dar resposta, ele não é obrigado a te dar resposta. Por que eu vivo uma vida tão desse jeito? Por que eu perdi alguém tão amado na minha vida? Deus ele não é obrigado a te obedecer, sabe? Deus ele não depende de você. Nós dependemos de Deus. Nós que temos que obedecer ao Senhor. Ele não é obrigado a te responder nada. Mas ele é tão amoroso, tão misericordioso, que ele ensina você a você dar a fazer a sua pergunta e você mesmo dar e descobrir a sua própria resposta. E responder a sua própria pergunta. Foi o que Jó fez. Amém? Então, nós somos falhos e sabemos da história do livro de Jó. Jó nos apresenta um dos mais profundos e honestos diálogos sobre o sofrimento humano, a soberania de Deus e a busca por sentido em meio à dor, amado. Somente isso. Observe que Deus permitiu, como soberano e todo-poderoso, que Satanás tentasse Jó para provar a sua fé, privando da sua riqueza, da sua família, e não bastando isso, e finalmente da sua saúde. Nós lemos lá os primeiros capítulos de Jó, e mesmo assim, em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó agora lamenta o seu estado deplorável e as suas tremendas perdas, expressando que a sua tristeza em relação aos seus 3 amigos, além disso, importuno, molestadores, os seus 3 amigos que por causarem-no em lugar de trazer consolação, de acusaram-no. Esses 3 amigos importunos acusaram Jó, além disso de enfrentar, acusaram-lhe Jó, em lugar de trazer o que? Consolo, paz. Pelo contrário, os 3 amigos de Jó perturbou mais a sua alma, mais o seu sofrimento. Isso, amados, que acontece com a nossa vida. Quando nós estamos passando pelo deserto, por uma vida cheia de circunstâncias difíceis, seja qual for ela, angústia, tristeza, sofrimento, de todos os lados da nossa vida, porque o adversário ele quer atingir todos os lados da nossa vida. E além disso, amados, muitas pessoas que estão em nossa volta, que nos cercam, não compreendem, não entendem aquilo que nós estamos passando. Em vez de ajudar, acaba nos trazendo mais transtorno na nossa vida. Por isso que a única pessoa a qual nós devemos buscar, e ela está pertinho de você, está no seu coração, é você dobrar o joelho e buscar o Senhor Jesus, verdadeiramente o Senhor Jesus de todo o seu coração, porque aí você vai encontrar as respostas satisfatórias para todos os seus problemas. Isso eu falo com convicção, sem medo de errar. Deus trará cedo ou mais tarde as respostas satisfatórias para a sua vida, amados. Amém? Deus ele vai trazer consolo, paz. Então, após Jó suportar a perca de seus bens, seus filhos e a própria saúde, e depois de ouvir os conselhos equivocados de seus amigos, então Jó, aleluia, eleva sua voz a Deus em um lamento poético dramático e que ecoa através dos séculos e dos séculos. Amém? Ele busca o único que pode
o único que pode dar a resposta, porque lá para frente Deus deu a resposta para Jó em silêncio. No capítulo 14 de Jó, em um monólogo poético e comovente, lá no final, ele tem a sua resposta. Uma meditação sobre a brevidade da vida, a qual Jó questionava, a finalidade da morte também, e um anseio profundo por uma esperança que transcenda o túmulo. E ele teve essa resposta, amado. E vamos entender um pouco mais do sofrimento de Jó, antes de entrarmos no assunto do capítulo 14. Deus é o soberano e o todo-poderoso. Deus é maior do que qualquer ser humano. Isso significa que nenhuma pessoa tem o direito ou autoridade de exigir uma explicação dele. Ele trabalha na hora que ele quer, da forma que ele quer, como ele quer. Deus não é limitado. Eu já falei, Deus é onipotente, todo-poderoso, onisciente, sábio, onividente. Seus olhos, ele conhece todas as coisas, onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses são os atributos sublime e maravilhoso que nós não podemos compreender. Deus revela a quem ele quer. O argumento do ser humano é que não consegue entender algumas coisas que Deus faz. Esse é o problema. E nem devemos entender, pois tudo que Deus faz, permite fazer ou realiza, tem um propósito debaixo dos céus. Isso sem dúvida. Deus irá falar se ouvirmos, mas muitas das vezes não vamos entender. Jó não iria entender. Não sabia o propósito do sofrimento e nunca ia entender se Deus fosse. Ele precisava passar pelo menos por essa experiência. Para nós entendermos, temos que muitas das vezes passar por um processo, como Jó passou desde o início, vivenciar, passar por experiências, sejam elas quais forem, boas ou ruins, para depois compreendermos. Glórias a Deus. Como Jó, na sua ênfase, amém? Está na atitude do sofredor, Jó. Ou seja, uma atitude de humildade levará a Deus a intervir. Como Jó, na sua ênfase, se nós começarmos a entender as escrituras de Jó, está o quê? No momento, na sua atitude de um sofredor. E o sofrimento nos leva a aproximarmos de Deus. O sofrimento, as circunstâncias difíceis que acontecem na nossa vida, faz com que você venha buscar um ser poderoso na sua vida. Faz você buscar, e isso faz você buscar um conhecimento, a sapiência de Deus, de um ser superior, que a qual nós chamamos e a conhecemos de o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? O sofrimento faz nos aproximarmos. Como Jó. Essa é a essência da sua mensagem, em vez de aprender com o seu sofrimento. Essa é a essência da sua mensagem, em vez de aprender com o seu sofrimento. Então, Jó não ia aprender de forma alguma. Então Deus
só levará a Deus a intervir quando você buscar a face de Deus. É essa a essência da sua mensagem. Em vez de aprender com o seu sofrimento, né? Mas o sofrimento nos ensina. A essência é de Deus, que Deus fale com você e você ouça, que você aprenda, que você obedeça. Porque no caso contrário, vamos aprender pelo deserto, pelo sofrimento igual Jó, pelo deserto igual o povo que Moisés começou a andar pelo deserto, teimoso. Caso contrário, nós não podemos aprender nada, amados. Amém? Então, devemos aprender, sim, seja de uma forma boa, seja na obediência ou seja na desobediência, nós vamos aprender com Deus. Pois o primeiro capítulo de Jó, nós vimos que ele era um homem que é íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, justo, que se desviava do mal. Mas Jó, glórias a Deus, Jó precisava conhecer a Deus, quem realmente ele é, o Deus a quem ele servia. Precisava passar por uma experiência e passar por um processo doloroso na vida dele. Eu não gostaria de estar debaixo da pele de Jó, o sofrimento que ele teve, não bastando isso, tirou aquilo que era mais precioso dele, a família, os filhos dele. Jó precisava conhecer Deus profundo, ter um conhecimento profundo, que se obtém por meio da experiência pessoal. Jó precisava ser humilde naquele momento. Ele não sabia de fato o que estava dizendo e quando viu Deus, percebeu que não tinha ideia do que dizia. Fala, é nas próprias queixas de Deus, ele fala, porque no final eu mesmo se arrependo da minha culpa. Mas não se esqueça, jamais ele blasfemou contra Deus. Pois Jó demonstrava a mesma atitude dos ímpios para com Deus, lá fora, sem entendimento, na ignorância. Mas ele não tinha culpa disso. Em vez de ficar pedindo explicação, deveria mudar essa atitude para uma atitude de humildade. Foi exatamente que Jó começou a entender. E na medida em que a revelação da natureza de Deus, ou seja, a revelação de Deus, da natureza de Deus, os atributos de Deus, o amor de Deus, ele foi se tornando conhecida por Jó e ele foi sim compreendendo. Jó, à medida que ele foi passando por experiência, através sim das suas percas, do seu sofrimento, ele foi sendo transformado por Deus, lapidado por Deus. Mas você pode dizer assim, mas Jó é um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem reto, justo, que desviava do mal, do mal. Sim. Por isso que Deus tem prazer em trabalhar na sua vida, de operar na sua vida. E daqueles que estão lá fora que não entendem. Maiormente daqueles que estão já nasceram de novo, uma nova natureza, Por isso que quando nós descemos as águas do santo batismo, por isso que quando nós entramos, fazemos parte do reino do céu, temos o segundo nascimento espiritual, a salvação que é dada por Deus ao homem, imerecida, que não merecemos, que não podemos compreender, quando ela é dada para nós, porque Deus que não que nós que escolhemos Deus, mas Deus que nos escolheste. E quando Deus ele cria essa transformação na nossa vida e que transborda, amado,
Ele se revela no homem, a sua natureza. Então assim nós vamos passando, nós vamos compreendendo e vamos sendo transformados. E nós vamos sendo transformados. E nós podemos abrir os nossos vendas, tirar as vendas dos nossos olhos, que o inimigo colocou lá atrás, e nós começamos agora a enxergar. Amém? E Jó não compreendia lá atrás, ele estava agindo como aqueles que estavam ainda na ignorância, glórias a Deus. Por mais temente a Deus que ele era, justo, um homem reto e que desviava do mal, amado. Amém? Em vez de Jó aprender com o sofrimento, Jó demonstrava a mesma atitude dos ímpios para com Deus. Ele não sabia do fato que estava dizendo. Certamente não de forma como Deus sabe. E Jó então começou a opinar sobre coisas que eram maravilhosas para ele, literalmente incompreensíveis ou espantosas, coisas que apenas Deus poderia compreender. Olha que maravilhoso quando ele passou a essa experiência com Deus, amado. Assim somos da mesma forma. Quando nascemos das águas e do Espírito, nós passamos a conhecer a Deus intimamente e passamos então a compreender quão grande é esse Deus maravilhoso ao qual servimos, amado. Amém? Comentarmos, compreender as coisas maravilhosas, incompreensíveis, espantosas para a nossa vida, sublimes, espantosas, coisas que apenas Deus ele pode nos oferecer, amado. Amém? E Jó então estava começando a compreender com sublime beleza os atributos de Deus. A onisciência, a onipresença, a onipotência, a onividência. Tudo ele vê, tudo ele conhece, ele sabe. E por último, ele apresenta um aguçado senso de responsabilidade e consciência do pecado, que é o mais importante, amado. Ele abre os nossos olhos e começamos a enxergar aquilo que nós enxergávamos. E começa o senso de culpa, ele começa então a aparecer. Nós começamos a expor o nosso senso de culpa, o nosso pecado, quando nós somos transformados pelo poder sobrenatural de Deus, pelo poder transformador, regenerador, renovador, regenerador e transformador, que é o novo nascimento. O pecado, ele não liga mais na nossa vida, ele naquele momento ele quer se manifestar, ele quer sair, ele não quer fazer parte da nossa vida mais. O pecado está. Nós vamos continuar tendo as nossas limitações, vamos continuar tendo as nossas fraquezas, vamos continuar a pecar, sim. Nós temos essa possibilidade, probabilidade de pecar ainda, sendo uma nova criatura, conhecendo a Deus, o certo e o errado, uma nova vida, nós vamos ter sim. Sabe por quê? Da natureza do homem. Mas ele vai se limpando aos poucos, ele vai se regenerando dia após dia, amado. Ele vai sendo lapidado, ele vai sendo transformado, como a vida de Jó. Então por isso que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, justo, que desviava no mal. Mas nada impedia que Jó pudesse passar por essa experiência. Nada impedia que Jó pudesse ser aperfeiçoado, amado. Porque fala, nós temos que ser aperfeiçoados até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Amém? Então Jó estava começando a compreender, embora passando aquela tragédia,
vamos dizer, as coisas sublimes, a beleza, os atributos de Deus, e o mais importante, ele começou a enxergar que ele era os seus pecados. Eu era um pecador, mas eu fui regenerado, eu fui redimido, restaurado, transformado, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram para trás, eis que tudo se fez novo. Não diz lá em Coríntios? E como o salmista Davi, no Salmo de 139, se você comparar o Salmo 139, comparando com o Jó, amém? Olha o Salmo 139. Salmo 139, glórias a Deus. Salmo 139, ele fala: Deus, a onisciência, a onipotência de Deus, ele foi compreendendo, como Davi. Olha que maravilhoso, Davi, escrito por o mestre, o próprio Davi, ele que era menino dos olhos de Deus, e ele fala: o Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha que maravilhoso. Por quê? Porque Davi também um dia falhou com Deus, pecou. Nós somos propícios a pecar. Só o pecado não faz parte mais da nossa vida. Não pecamos porque queremos ou temos prazer. Glórias a Deus, amém? Continuando aqui, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e não o posso atingir. Olha que Davi vai falando. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aleluia. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, é tão maravilhoso, a gente não quer parar de ler. Se eu digo, as trevas com efeito e me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesma coisa. E assim vai por diante. Olha que maravilhoso, amado, o Salmo. Amém? Então, nós podemos comparar Salmo 39 com Jó. Jó conhecendo também, depois que ele reconhece o seu erro, e conhece, ele começa a falar no final, nós vamos chegar lá, ele fala das grandezas de Deus. Jó estava passando por um momento de experiência até ali então, amados. Pois Jó mostra-se maravilhado com o relacionamento íntimo que Deus pode manter com Deus. Assim é você, amados e amadas, que vai ouvir esse vídeo. O que o Senhor tem para você é coisa sublime, coisas que você não pode compreender com sua mente, que não desceu ao coração do homem, e que os olhos nenhum viram. É aquilo que Deus tem para você, amado, na sua vida. Amém? Mas é preciso você manter um relacionamento íntimo com Deus. É preciso você dar os primeiros passos, entregar a sua vida para Deus, da mesma maneira que você está aí, desse jeito, no deserto. Ou como Jó,
do mais miserável, deplorável homem, cheirando mal, cheirando podre. E ali Jó, então, ele busca Deus. Aleluia. Amém? É simplesmente acima da compreensão o que Deus tem para você. A mente humana, acima da mente humana, com toda a sua capacidade, não alcança um mínimo sequer da mente de Deus. É o que você tem, é que Deus tem para você, amados. Amém? Eu não quero deixar muito grande esse vídeo. Então, vamos aqui. Antes, Jó pensava em estar desabafando seus problemas. Quando viu, Deus percebeu que não tinha ideia do que dizia. A reação de Jó a esse encontro inesperado com Deus, essa experiência, esse encontro com Deus, foi uma sensação geral de humildade absoluta, se nós começarmos a compreendermos. É isso que Deus, talvez ele quer trazer para nós, na nossa vida, ou na vida de Jó. Porque ele sabia, porque ele falou para o adversário lá, quando teve a reunião nos céus, e o diabo chegou a rodear, de onde vinhas de rodear a terra, e ele acusou Jó, que o Jó, temente a Deus, homem íntegro, reto, justo, que desviava-se do mal, um diabo acusando Jó, falou, olha, mas também, com tudo aquilo que ele tem, aquela riqueza, aquela vida que ele tem, mas até eu serviria a Deus, qualquer um serve a Deus, não. Com tudo aquilo que Jó tinha, ele acusava Jó que Jó não era temente a Deus, que não era fiel, era só tirar as coisas que Jó tinha, se ele não ia blasfemar contra Deus. E Deus falou, Deus ele conhecia, Deus ele conhece cada fio do seu cabelo, ele conhece o seu filho. Então vá lá. Eu conheço que Deus é um homem, que Jó é um homem íntegro, um homem justo, um homem reto que desvia-se do mal. E que ele é fiel a mim. Foi isso que Deus fez, amado. Permitiu. Então, a reação de Jó a esse encontro inesperado foi uma sensação geral de humildade absoluta. Né? Absoluta. E Jó 42, no capítulo 42, que é no final, lá no capítulo 42, versículos 5 e 6, ele fala assim, glórias a Deus, se nós analisarmos, meditarmos, eu te conhecia só de ouvir. Ó, Davi falando no Salmo 139 lá, que nós lemos. Agora ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Eu estava cego, Senhor. Eu não compreendia, Senhor, o que estava dizendo, Senhor. Eu não sabia te servir, Senhor. Não sabia quem era tu, Senhor, na minha vida. Agora meus olhos te veem. Versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Em outras palavras, rejeito aquilo que eu disse antes, sem entendimento, Senhor. Ou seja, renuncio às minhas palavras. Desprezo o que eu disse por ignorância. Ele mesmo tomou conhecimento, amado. Ele mesmo deu resposta para ele mesmo. As perguntas que ele fazia, as queixas de Deus, ele mesmo, ele começa a responder. Por isso que Deus não precisa explicar nada a ninguém. Deus, ele trabalha no silêncio, amado. E ele respondeu, amém? E tudo isso Jó responde com humildade. E tudo isso Jó se responde com a humildade. Ele passou a ser humilde, cada vez mais humilde, amado. Observe, Jó, glórias a Deus. Eu vou terminar aqui, amado. Observe, Jó compara o seu conhecimento interior de Deus proveniente de outros. Jó, então, ele compara o seu conhecimento interior de Deus proveniente dos outros conhecimentos que ele tinha. Na verdade, entre aspas, ele não tinha conhecimento nenhum.
Jó estava equivocado, vamos dizer, com Deus. Eu te conhecia só de ouvir com o seu conhecimento atual. Olha o conhecimento dele outrora com o conhecimento dele agora. Então ele fala, eu te conhecia só de ouvir. Agora com o conhecimento atual, mas agora os meus olhos te veem. Agora Jó vê Deus de maneira diferente por causa da revelação pessoal obtida. Olha que maravilhoso, amado. É isso que nós precisamos. Nós estamos cegos outrora e precisamos que Deus venha tirar as vendas dos seus olhos com um novo nascimento, com um poder sobrenatural que vem do alto, o poder transformador, renovador e transformador da sua vida. É isso, a experiência que Jó passou agora, de outrora, eu conhecia só de ouvir. Agora, outrora, o conhecimento dele, lá atrás. E agora, com a experiência que ele passou, o conhecimento atual, a experiência que ele passou, o aprendizagem. Aleluia. Agora os meus olhos te veem, glórias. Vem de maneiras diferentes, Senhor. Eu conheço a Ti, Senhor, de maneira como eu nunca pudesse imaginar e nunca pudesse conhecer. Eu conheço, Senhor, agora a Tu intimamente, glórias a Deus. É essa revelação que Jó teve, amados, amados. Essa revelação que Deus teve. Nós precisamos ter essa revelação. Deus, Ele quer que você tenha essa revelação que vem do alto para a sua vida, para que você possa conhecer o Deus tremendo que você serve, amados. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Tá difícil aí o que você está vivendo, o deserto que você está passando. Tá difícil o sofrimento, as circunstâncias difíceis da sua vida, mas deixa Deus se manifestar a você, deixa você conhecer a Deus intimamente. Deus se faz presente, Deus se manifesta na sua vida, se faz conhecer na sua vida. Basta você ouvir e dar atenção. Agora eu quero ser diferente, Senhor. Tu revelaste a mim quem Tu és, Senhor. Me tiraste das trevas, me tiraste, Senhor, da escuridão. Agora o Senhor fez enxergar uma nova vida. O Senhor fez enxergar a esperança. O Senhor fez enxergar o amor. O Senhor fez enxergar que o impossível pode ser possível na minha vida. Senhor, me transformou. O Senhor me salvou. Aleluia, é isso que Jó estava enxergando, amados. Ele precisava enxergar mais profundamente as coisas concernentes espirituais do Senhor. Talvez você precise agora enxergar como Jó enxergou, amados. Glórias a Deus. Por isso que tudo tem um propósito. É como se Jó tivesse escrito um diário para registrar a sua experiência, não é? Jó 19, 23, 24, ele fala, um memorial para desabafar com Deus. Ele como se estivesse certo de tudo, seguindo a lei antiga de Deus, certo? É como se ele soubesse tudo, mas ainda ele estava enxergando as coisas velhas para trás, fazendo as coisas velhas para trás, e Deus diz, hoje é um renovo na sua vida, hoje a graça chegou na sua vida. Hoje é tudo novo na sua vida, é isso. Então Jó estava preso nas coisas do passado. Jó estava enxergando as coisas do passado, e Deus queria que ele enxergasse as coisas novas, as coisas atuais. Deus queria que as coisas antigas se ficassem para trás. Jó não estava enxergando a graça de Deus, o amor de Deus. Mas depois de perceber lá em Jó 31, capítulo 31, 35, 37. Mas depois de Jó perceber quem era realmente Deus, é como se jogasse o livro fora, tudo fora. Como ele tivesse jogado a sua memorial fora.
Amém? A tudo que ele registrou no diário jogasse fora. Jó então se arrepende. Vê de maneira diferente. Não significando arrepender-se de um pecado, ou seja, de ter abandonado a Deus ou não, ou voltar as costas para Deus. Não é isso. Mas Jó se arrepende das palavras sem entendimento. Ou seja, sentiu-se muito, sentir muito. Em outras palavras, Jó desistiu de sua pretensão a sábio e consolou-se no pó da cinza, um símbolo comum naquela época de luta ou humilhação. Jó se humilhou, aleluia. Jó se humilhou, porque ele não teve mais a sua pretensão sábia. Ele não queria mais ficar preso no seu entendimento antigo. Ele queria, Deus abriu a mente dele, por meio do sofrimento dele, da experiência dele, ele começou a entender agora quem era o Deus que ele servia, que é a coisa mais maravilhosa. A segunda glória vem melhor do que a primeira. Ele começou a se humilhar-se. Amém? Jó estava, sim, satisfeito simplesmente por saber que seu sofrimento fazia parte dos propósitos de Deus. Era o mais maravilhoso. Ele não precisava pedir explicação, mas que tudo que ele estava passando era um propósito que Deus tinha na vida dele, mesmo que não pudesse entendê-los com sua mente limitada, mesmo que ele não pudesse entendê-lo. Mas ele sabia que o que Deus estava fazendo para ele era algo maravilhoso, amado. Era algo que pudesse mudar a história da vida dele. Era algo que ele pudesse compreender, entender. Não as coisas que passada, mas as coisas novas, sublime, a sua graça, amados. Agora eu pergunto, não fique preso no seu passado. Não fique preso nas coisas velhas, antigas. Não fique preso nesse pensamento. E não fique aí dentro do seu pocinho aí, desse seu universinho, desse lugarzinho, desse universinho. Não, saia para fora. O novo nascimento é de dentro para fora. Saia para fora. Deixa Deus mostrar as coisas sublimes e maravilhosas que você tem. Amém. Estamos terminando. Amém. Então agora, observe algo importante. Deus respondeu à ignorância de Jó dentro de um redemoinho. Depois nós vamos lá para frente. E assim convenceu Jó, embora Jó temesse ser esmagado. Tudo naquele momento que ele estava passando aquele processo com Deus. Depois nós vamos entrar aqui no outro momento que Deus tem para nós, amado. Mas eu quero entender que você é como se você, aquela história do sapinho que caiu dentro do poço. E ali ele morava dentro daquele pocinho. Ali ele cresceu, ali ele viveu naquele ambiente. Glórias a Deus. Ali ele tinha tudo que era necessário para ele. Ele tinha água, tinha alimento, tinha as plantas, as flores, tinha o rio, o laguinho dele. E ele viveu ali e de repente, amado, estava passando um gavião. E o gavião tem os olhos longe, né? Avistou aquele poço e avistou aquela água e desceu até aquele poço lá para tomar água. O gavião desceu e começou a tomar água e encontrou o sapinho. E o sapinho se aproximou dele e falou: tá vendo, seu gavião, as coisas que tem aqui? Olha que maravilhoso o lugar onde eu vivo, o universo onde eu vivo, o mundo que eu vivo. Olha, tem água, tem as plantas, tem alimento para mim. O gavião falou assim: não, você está enganado, porque aonde eu moro é muito mais maravilhoso. Mas como? É muito maravilhoso do que esse lugar onde eu vivo. Mas como? Aí o sapinho olhou para cima e: olha o céu. Ele viu só aquele diâmetro do poço. Olha que céu lindo, que imenso, olha as estrelas. Aí o sapinho falou: não. Aonde o lugar aonde eu vivo é muito mais maravilhoso. Mas como assim? Não, porque aonde eu vivo é muito mais maravilhoso. Lá os céus é imenso, é infinito. E lá tem plantas, animais,
tem rios, mares, lagos. É muito mais lindo. Frutas de toda espécie. Aí o sapinho ficou impressionado, falou: mas como? Não, sobe aqui nas minhas costas e eu vou te mostrar. Você sobe nas minhas asas e nós vamos lá para o lugar onde eu moro. Aí o sapinho temeu. O sapinho queria desistir. Mas o sapinho queria tanto conhecer. Ele estava ansioso tanto para conhecer. Ele chegou perto do sapinho e falou: gavião, o senhor está fazendo isso para me comer, não é? Eu falei: não, eu dou a minha palavra. Sobe nas minhas costas e nós vamos fazer o voo no mais alto para você conhecer. Aí ele falou: não, eu tô querendo conhecer, mas estou com medo de você me comer. Eu prometo que eu não vou te comer. Pode subir, confia, dê os primeiros passos então. Aí o sapinho, com muita coragem, ansioso para ver, com coragem ele deu os primeiros passos, subiu na costa do gavião. O gavião pegou e voou no mais alto. Aí quando ele estava lá no alto, nos céus, aí ele olhou: não falei para você? Olha aqui, olha o céu, que imenso que é. O céu é azul, imenso, infinito. Agora olhe para baixo, olha que infinitos, verdes, matos, todas as espécies, plantas, rios, lagos, mares. E ele viu toda aquela beleza, aquela grandeza. Aí o sapinho desceu lá na roça, o gavião desceu na roça e colocou o sapinho ali. Aí o gavião falou: eu não falei para você? Você teve coragem de subir e dar os primeiros sapos, e você saiu de dentro para fora. E você viu o quanto é maravilhoso aqui fora. O propósito dessa mensagem, amado: dê os primeiros passos. Seja corajoso. Saia desse limite que você está aí. Saia dessa vida equivocada. Saia desse seu universinho. Não tenha medo. Dê os primeiros passos. Que você vai conhecer coisas grandes e maravilhosas. Coisas sublimes. Coisas espantosas que Deus tem para oferecer para você. Mas é preciso você sair de dentro para fora. É preciso você entregar a sua vida para Jesus. É preciso você ter um novo nascimento de dentro para fora. Deixar que Deus, o Espírito Santo, trabalhe em você. Mas é preciso você, aleluia, amado, buscar esse conhecimento, amém? Então, eu termino aqui, amado, com essa mensagem linda e maravilhosa. E depois nós vamos dar continuidade naquilo que Deus tem para nós a respeito de Jó, amém? Glórias a Deus. Abaixem agora, glórias a Deus, a cabeça, amados. E vamos abaixo, curve a cabeça. Glória a Deus. Curvem a cabeça, amado, e fechem os olhos. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, que estás no céu, no nome consagrado de teu Filho amado, Senhor Salvador Jesus, nós mais uma vez, Pai, nos dobramos os nossos joelhos diante da tua presença, nos humilhamos diante da tua presença, Pai. Aqui mesmo, Senhor, em nome de teu Filho amado, Senhor Salvador Jesus. Pai, estamos aqui agradecendo, primeiramente, Pai, pela tua mensagem rica e maravilhosa em nossos corações, ó Pai, a qual nós ouvimos atentamente a tua palavra, minuciosamente a tua palavra, diligentemente, a fim de querer saber mais, porque não contentamos com conhecimentos que possuímos, ó Pai, porque o Senhor tem conhecimentos grandíssimos, sublimes, maravilhosos, a qual nós não podemos compreender com as nossas mentes humanas, Pai. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai. Perdoa as nossas ignorâncias, perdoa as nossas faltas, nossas culpas, e venha ao meu encontro, a encontro da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, a encontro dos teus filhos, ó Pai, que vão ouvir essa mensagem nesse canal. Tudo se fez novo, Pai. Visita os nossos corações desta noite, abra os céus. Precisamos conhecer a ti, Pai, as tuas grandezas, as tuas maravilhas. Venha, Senhor, quebrantar os nossos corações nesta noite. Abençoa os teus filhos que vão ouvir esse canal. Tudo se fez novo, que tem acompanhado, Pai, a história de Jó. Talvez muitas pessoas, ó Pai, se encontrem no estado
miserável, no estado difícil, Pai, ou muitas vezes estão nos hospitais, muitas vezes estão com problemas, seja qual for eles, adversos, as circunstâncias que nos cercam, difíceis sobre as nossas vidas, ó Pai, que não podemos compreender e não temos forças mais para enfrentarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, seja qual for ela, Pai. São tantas elas, porque o Senhor conhece cada fio de cabelo, conhece os nossos corações, a intenção da nossa mente, assim como Jó, e muitas vezes passamos por momentos difíceis, Pai. Muitas vezes o Senhor precisa trabalhar na nossa vida. Muitas vezes temos nossos filhos nas drogas, Pai. Ou problema financeiro, problema familiar, conjugal, ou problema de desemprego, ou problema de enfermidade, Pai. Seja qual for ele, vai em contra os teus filhos nesta noite. E se faz manifestar nos teus filhos, ó Pai. Revelar os teus mistérios nos corações dos teus filhos, aonde se quer que estejam nesta noite. Oh Pai, muitas vezes sofrendo na cama, no hospital, muitas vezes triste, amargurado, muitas vezes, ó Pai, querendo tirar a sua própria vida, Pai, vá de encontro a Ele e mostra, Pai, as tuas grandezas, Pai, que nós não pensamos assim como o homem pensa, porque o Senhor pensa diferente, e os teus caminhos são diferentes que os nossos caminhos. Mostra uma luz no fim do mostra uma luz no fim do túnel, Pai, mostra, aleluia, que ele possa ter um encontro real, e mostra as tuas maravilhas, mostra a tua esperança, ainda a esperança, mostra a tua luz, Pai. Glória a Deus, a cada alma nós colocamos nesse canal Tudo se Fez Novo, aqui perto, de longe, aqui no Brasil, fora do Brasil, que a tua palavra venha transpassar barreiras, alcançar o horizonte, Pai, alcançando os teus filhos das trevas e trazendo para a maravilhosa luz da tua graça, Pai. Faz ele ter os conhecimentos, Pai, sublime, Pai, o conhecimento, Pai, da tua graça no coração dos teus filhos. Isso já basta, Senhor. Mostra que tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus e abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, esse canal, abençoa todos os teus filhos que aqui estão, Pai. Assim, Pai, recebe essa humilde oração em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus. Deus seja louvado. Assim, amado, mais uma vez ficamos aqui. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Salvador, por tudo estarmos aqui. Amém. E assim eu agradecer, desejar por tudo, amados, por tudo que Deus tem preparado. Amém. Assim eu agradeço. Deus seja louvado. A santa paz de Deus. Amém.